Boa noite a todas e a todos que nos estão a ver, hoje aqui num horário um bocadinho diferente do que é habitual. Juntamos-nos aqui na última semana dos nossos diálogos imediatos à volta da paz perpétua, hoje sobre o tema da animalidade humana, com dois convidados, com uma convidada e com um dos membros do Teatro Estúdio Fonte Nova, da equipa da Paz Perpétua, a Márcia Neves, investigadora, e o Emílio Bexinho, sonoplasta e professor. Fazendo aqui um enquadramento, e desde já queremos agradecer, eu quero agradecer em nome pessoal e queremos agradecer em nome do Teatro Estúdio Fonte Nova a presença dos dois nestas conversas, uma vez mais, que têm dado tanto debate e têm criado aqui tantas camadas à volta deste texto tão rico de Juan Mayarga. Falávamos aqui um bocadinho disso antes de iniciarmos. Fazendo aqui o enquadramento, uma vez mais, destas conversas e porque é que elas surgem, porque é que surgem estes diálogos. Então o Teatro Estúdio Fonte Nova preparava-se no dia 13 de janeiro deste ano para estrear pela segunda vez A Paz Perpétua, de Juan Mayarga, já que a primeira tentativa, o ano passado, foi suspensa devido ao contexto de Covid-19. Infelizmente o mesmo aconteceu este ano. Enquanto a estreia não acontece, e ela já está marcada esperançosamente para dia 21 de abril às 8 da noite na Gráfica, Centro de Criação Artística em Setúbal, e vamos até 25 de abril, propusemos algumas conversas online para discutir tópicos relacionados com o texto. Desta forma, pedimos à equipa da Paz Perpétua a escolher um tema que a obra aborde, convidando assim em cada sessão um especialista, um investigador, para aprofundar o mesmo, criando assim um cruzamento disciplinar do teatro com outras áreas. E têm sido várias as pessoas que têm chegado até nós, desde a filosofia política, ativistas, uma variada, psicanalistas, uma diversidade de profissionais de áreas que têm abordado a paz perpétua de outra luz. Então hoje temos connosco Márcia Seabra Neves, num tema proposto por Emílio Bexinho. Eu vou passar de seguida a apresentar aos dois e vou passar depois a palavra primariamente à Márcia, para que faça aqui uma ponte da sua área de investigação com a paz perpétua, e depois passo a palavra também ao Emílio para que nos contextualize o porquê da proposta deste tema de hoje, que é a animalidade humana. Então, Márcia, desde já muito obrigada por ser juntado a nós. A Márcia Seabra Neves é licenciada em Ensino Português e Francês pela Universidade de Aveiro, doutorou-se em Cultura na mesma instituição e foi entre 2012 e 2018 investigadora de pós-doutoramento e membro integrado do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolveu um projeto de investigação subordinado ao tema zooficções, figuras da animalidade nas narrativas portuguesas e brasileira contemporâneas. É desde fevereiro de 2019 investigadora contratada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde também leciona disciplinas de cultura, literaturas francófonas no Departamento de Línguas e Culturas e Literaturas Modernas. A sua investigação atual incide em torno do tema zooficções e geopoéticas, cartografias da animalidade. É também membro colaborador do Centro de Línguas e Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro e professora adjunta convidada da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Agda. Leciona as disciplinas de literatura francesa. Tem vários artigos publicados no âmbito de estudos culturais, de literatura comparada e da figuração da animalidade na narrativa portuguesa dos séculos XX e XXI. Apresentando Emílio Bexinho, que é o sonoplasta da nossa Paz Perpétua, entre muitas outras coisas, é professor universitário e formador credenciado em som para cinema audiovisual e multimédia, música eletrónica e experimental. Licenciado em cinema no ramo de som pela Escola Superior de Teatro e Cinema, diplomado em música e guitarra pela Academia de Música e Belas Artes de Luís Atório e pelo Conservatório Municipal Château-Thierry. Doutorando em Ciência e Tecnologia das Artes, Informática Musical na Universidade Católica Portuguesa. Co-fundador e co-diretor da Associação Granular, trabalha regularmente em composição, execução e produção de música, design, montagem e operação de som para cinema, documentário, teatro, dança, instalação, intermédia e publicidade televisiva em Portugal e no estrangeiro. Obrigada aos dois mais uma vez pela presença aqui hoje neste serão pós-jantar, e acredito que apesar de muitos de nós ainda estamos agora a sair de teletrabalho, o trabalho também é aumentado e não diminuído, portanto é com uma enorme gratidão que vos agradeço, passando o pleonasmo e aqui a redundância, em termos os dois aqui, porque sei que às vezes é um bocadinho sacrifício até.
E então eu passo à Márcia para nos falar um bocadinho sobre o seu tema de investigação, esta questão das zooficções, e passo também agora um bocadinho a publicidade, que esta investigação da Márcia encontra-se disponível para quem quiser saber um pouco mais. Zooficções, se procurarem, está um PDF sobre esta investigação online, e tem várias abordagens, desde o animal fabular da Cline Ribeiro, os bichos de Miguel Torga, Henrique Alvão, e os bichos do mato, o bestiário lusitano de Alberto Pimenta, as metamorfoses urbanas, portanto é bastante expansivo, e acho que a Márcia nos vai tentar fazer aqui um resumo, mas também em que forma é que se liga com a nossa paz perpétua de Maiorga. Obrigada, Márcia, e passo-lhe a palavra, desde já. Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada Patrícia, obrigada Emílio e a toda a equipa pelo convite para estar aqui hoje e pelo desafio também, não é, de refletir, de estar aqui para dialogar sobre uma obra que tem tanto de animalidade humana e de um dos maiores dramaturgos da atualidade, não é? Então, a falar de animalidade humana é um tema que nos obriga, antes de mais, a refletir sobre o conceito de animalidade. O que é a animalidade? A animalidade significa, por um lado, o conjunto de atributos que definem o animal. E, por outro, a manifestação desses atributos no homem, remetendo para um estado de bestialidade que ele desde sempre procurou ocultar. E esta perturbante relação do humano com a sua animalidade, tem adquirido uma força renovada nos últimos séculos, nas últimas décadas, Mas para compreender e analisar esta relação do humano com a sua animalidade, temos primeiro que perceber qual é a relação do humano com o animal. Não é? Ora, desde as origens, reportando-nos aos princípios da tradição judaico-cristã e ao mito da criação inscrito no livro de Gênesis, o animal surge com a divina missão de servir o homem e de ser subjugado por ele, estabelecendo-se desde logo uma hierarquia entre o humano e o não humano. Na realidade, o animal surge desde o início investido de uma alteridade radical em relação à qual o homem se define a si próprio por denegação. E essa contraposição constituirá ao longo dos tempos um dos modos mais recorrentes de definir o homem e também o animal. Portanto, o que é o animal é tudo aquilo que não se espera do homem, e o que é o homem é tudo aquilo que não pode ser animal. Portanto, nestes termos, o animal funciona como um espelho paradoxal no qual o homem se interroga em busca da sua humanidade. Posteriormente, a teoria cartesiana do animal machine, e saltamos já para o século XVII, confirmou o corte radical entre humanos e animais. Descartes considerava que os animais são corpos sem alma. São simples mecanismos desprovidos de consciência ou pensamento que se movem apenas por impulsos, tal como as máquinas. Já o homem, dotado de uma alma racional ou intelectual, distingue-se da animalidade pela razão e pela linguagem, ou seja, pela sua capacidade de pensar e de transmitir o seu pensamento pela palavra articulada. A teoria mecanicista de Descartes foi um momento inaugural de toda uma linhagem filosófica, digamos assim, que irá proclamar a superioridade da espécie humana, centrando-se numa abordagem antropocêntrica e humanista da relação entre humanos e animais. No entanto, a partir do século XVIII, as ciências naturais e a filosofia lançam os fundamentos de uma nova relação com o reino animal, propondo-se repensar a relação entre o humano e o não humano em termos de proximidade e não de ruptura. A expressão mais emblemática deste novo monismo terá sido a teoria evolucionista de Charles Darwin, no qual ele definia que o homem e os primatas descendem de um antepassado comum. Esta teoria não só implica a desacralização do homem, criado à imagem de Deus, não é? Como também o obriga a tomar consciência da sua animalidade recalcada, despertando nele um sentimento de repúdio e de medo de degenerescência, ou seja, de retorno ao seu estado primitivo.
E depois vem a psicanálise por exemplo, com Freud e as suas investigações psicanalíticas sobre o inconsciente, o território mais recôndito e insondável da mente humana, no qual se alojam os instintos e as pulsões mais primitivas do homem. Portanto, o homem vai se tornando cada vez mais próximo do animal, não apenas pela genealogia, como também pela persistência e tomada de consciência dos seus instintos animalescos e pela inquietante descoberta de que dentro de cada um de nós se aloja um animal. Ora, a única forma de lutar contra a nossa própria natureza animal e de contrariar esse regresso às origens é o refúgio radical na civilização e na cultura, ou seja, no progresso. E na sequência deste impulso civilizante, a partir de meados do século XX, aproximadamente, o homem descobre que, afinal, o verdadeiro inimigo é ele próprio e a sua ação devastadora sobre a natureza e sobre o meio que o rodeia, nomeadamente também sobre os outros homens. É, pois, contra a sua própria animalidade que ele deve lutar. Torna-se, então, necessário fundar um pensamento em torno do animal, emancipado das fronteiras que desde sempre o separaram do humano. Assiste-se, assim, a uma revalorização ético-científica do animal e é então que surge um novo campo de investigação designado de Animal Studies, ou estudos animais, que é um campo interdisciplinar que trata todas essas questões relacionadas não apenas com o animal, mas também com a relação entre o animal e o humano, que é o meu campo de investigação, é o campo de investigação onde vou buscar o substrato teórico para a abordagem das obras literárias. E surgem também, a partir de meados do século XX, os grandes discursos contemporâneos sobre a animalidade, enunciados como por nomes como os de Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, Dominique Lestel, entre muitos outros, que concedem ao animal o estatuto de sujeito e uma subjetividade própria. Agora, na literatura tudo isto se vai refletir na literatura. Todos nós sabemos que a cidadania literária da animalidade deve-se essencialmente à fábula. Portanto, começamos por ter a fábula, onde os animais são convertidos em metáforas do humano e aparecem como figurações da humanidade, ou seja, como símbolos representativos do homem e da sociedade, e isto com um propósito didático, pois é no mundo animal que o homem descobre a sua própria imagem e os limites da sua humanidade. Aliás, La Fontaine, um dos grandes fabulistas do século XVII, confessava servir-se dos animais para instruir os homens. Mas atenção, porque ao pretender construir o animal a partir do humano, a fábula incorre no mesmo impasse que a filosofia cartesiana. O homem continua a ser o centro do universo e os animais são despojados da sua própria essência. Contudo, o texto fabulístico vai evoluindo, porque é um género que se adapta à sociedade, à evolução da sociedade. E um olhar sobre a literatura animalista do século XX e XXI permite-nos confirmar que o diálogo com a temática da animalidade vai cedendo lugar a uma nova apreensão do animal, fundada num apagamento progressivo dos limites entre o humano e o não humano, passando-se da clássica humanização do animal à bestialização do homem. Portanto, na ficção contemporânea, na ficção animalista contemporânea, é o animal que passa a olhar para os homens de forma dissociada e impiedosa, salientando-se cada vez mais o lado bestial do bicho-homem, um ser cruel e perverso capaz de maltratar apenas por prazer, contrariamente aos animais que atacam normalmente por instinto de sobrevivência. Portanto, são cada vez mais os escritores que se interrogam e refletem sobre a essência animalesca do ser humano. E é precisamente o que acontece na Paz Perpétua, de Juan Mayorga, um texto extremamente fecundo e pertinente para refletir sobre a temática da animalidade humana. Primeiro,
porque temos o registro alegórico e metafórico da fábula. Portanto, temos em cena 3 cães que se disputam sem olharem a meios para atingir os seus fins. Estes 3 cães são claramente metáforas do humano. Cada um deles representa um tipo social. Por exemplo, temos o Odin e o John John, que representam a força, a violência, o poder, a falta de moral e por aí fora. E depois temos o Emanuel. E o Emanuel é a personagem que faz a ligação ao título da obra. Primeiro, por ser a personificação do próprio Kant, não é? Porque o Emanuel é o filósofo otimista e defensor da paz perpétua, e depois ele refere-se e explica na obra a peça, portanto, a filosofia de Kant. Só que, portanto, o Emanuel representa, contrariamente aos outros, representa a razão, a justiça, os direitos humanos. Só que o Emanuel é brutalmente assassinado pelos outros. E a morte do Emanuel pode ser interpretada, pelo menos foi assim que eu a interpretei, como a derrocada da razão, a derrocada do pensamento e da possibilidade de convívio entre os homens, mas também entre as espécies. Temos, pois, uma alegoria do desencantamento do mundo, da descrença na humanidade e nas relações entre os seres, que se tornam cada vez mais frágeis, estas relações, e cada vez mais instáveis. Depois, na obra, há outro aspecto muito interessante e que já é mais específico, que merece ser tratado, é o tratamento dos animais. Como é que o Mayorga trata os animais? Na verdade, nesta peça, nós não temos uma antropomorfização do animal como tínhamos na fábula tradicional, em que os animais funcionavam apenas como símbolos do humano, despojados da sua essência vital. Não, perdão. Os animais aqui não estão, os cães não estão aqui apenas para imitar o humano ou o representarem. Na verdade, os cães estão aqui para julgar o humano. Eles confrontam-se, há um confronto também do animal com o humano e lançam sobre o humano, nomeadamente o Emanuel, o cão Emanuel, lança sobre o humano um olhar judicativo. Aliás, Manuel é talvez a personagem que mais nos revela sobre a animalidade do homem, não é? Podemos discutir depois esta questão. Portanto, no fundo, para não me alongar muito, no fundo, esta peça obriga-nos a refletir sobre a atualidade. É uma chamada de atenção para tudo o que se está a passar na sociedade contemporânea. Os protagonistas da peça servem para nos fazer descobrir ou desmascarar o lado mais terrível da humanidade e os horrores por ela provocados. A brutalidade animal é o espelho da brutalidade humana. O homem é o pior inimigo do homem, não é? Costuma-se dizer, aliás, que o homem é o lobo o homem é o lobo do próprio homem. Portanto, eu acho que é o que se passa aqui, é o que nos pretende transmitir o Mayorga. Portanto, efetivamente, a crença do homem moderno na técnica, no conhecimento científico, no qual se refugiou para se emancipar da sua animalidade e do retorno a um grau zero da existência humana, para salvar, digamos assim, a humanidade da barbárie, refugiou-se na ciência e acabou na razão e acabou por conduzir a um processo regressivo e autodestrutivo de dominação e desumanização, que se traduz na reificação, portanto na coisificação, tanto da natureza como do ser humano. Depois temos outra questão também muito importante e muito interessante nesta obra, que é a questão que está um bocado relacionada com esta questão da intelectualização da sociedade, que provocou, de certo modo, a sua desumanização. Temos também a questão da mecanização e da substituição do animal pela máquina. Portanto, vivemos no contexto da hipermodernidade, um contexto
de uma robótica autónoma, em que as manipulações do servir pela tecnologia fizeram, de certo modo, aparecer criaturas híbridas que tornam problemática esta fronteira entre a humanidade e a animalidade. E aqui na obra penso que esta questão esteja patente na personagem do John John. Portanto, o John John é um ser híbrido, é uma mistura de raças, não se sabe bem se é humano, se é animal, portanto é diferente de todos os outros e é o resultado, digamos, da nossa sociedade, da sociedade moderna, desta tendência do homem a querer dominar tudo, a manipular tudo, não é? E portanto acho que já falei demais, passo a palavra. Obrigada, Márcia, não falou demais. Vou passar agora a palavra ao Emílio. Gostaria só aqui de mandar mais achas para a fogueira, depois para aquilo que o Emílio possa contribuir, mas depois a seguir também para o que a Márcia possa vir a acrescentar também. A Márcia estava a falar e estava-me a vir à cabeça o livro da Silvia Federici, do Beyond the Peripheries of the Skin, em que ela fala muito nesta questão, fala de algumas questões, e uma delas é que ela acredita, que acha que deveria ser acrescentada uma história do capitalismo vista do ponto de vista do mundo animal e vista do ponto de vista também da natureza e do mar e das florestas. Portanto, aqui um shift, uma mudança de como é que nós olhamos para este capitalismo. E depois também ela acrescenta e diz que, acrescentando aquilo que a Márcia estava a dizer, que os animais também estão a ser transformados em máquinas nas fábricas que nós temos, que se parecem que parecem campos de concentração animais, e quais é que são as condições em que eles efetivamente existem, e que milhões de animais nós apenas os vemos do ponto de vista para serem alimento, para serem comidos, e não como outro ponto de vista qualquer. E depois aqui acrescentando outro ponto, que é o crescente da liberação animal, da ideia de liberação animal, que o século XX, final do século XX e XXI também veio aqui tornar mais claro, ou trazer para o debate em cima da mesa. Finalmente, há aqui um conceito, que é um conceito do antropoceno, que também é muito questionado, o porquê de usarmos o conceito de antropoceno como tendo o homem no meio. Há muita gente que questiona e que refere que até deveria ser um capitaloceno. O David Abram, o ecologista e filósofo, fala um bocadinho sobre isso, mas é aqui mais um conceito que poderemos também discutir dentro desta questão de animalidade e de humanidade, digamos assim. Emílio, passo-te a palavra também para contextualizar então qual é que era a justificação e o propósito, e sei que na altura tu escreveste inclusive um estado primitivo de evolução da espécie humana próximo do animal e da bestialidade, longe ainda de ser do ser humano, e naquilo que isso se baseia. Portanto, obrigada mais uma vez. Eu quando trabalhava na peça, quando via os ensaios, realmente vi na peça uma fábula e onde eram colocadas uma série de metáforas sobre as relações humanas e sociais e laborais. E enquanto trabalhava na peça, ocorreram uma série de pensamentos sobre estas questões, e na altura deparei-me com uma máxima do Kropotkin, em que ele diz que a competição é a lei da selva, mas a cooperação é a lei da civilização. E então vê-se também na peça que, tal como acontece nas relações humanas, quando as pessoas cooperam e trabalham todas para o mesmo,
e não havendo realmente a competição, os resultados surgem e de uma forma parece mais fluida, mais alegre, não é? E quando há competição, enfim, deixa de existir transparência, honestidade, não é? E existem muitos dissabores, não é? Como nós vemos também na peça, nas relações entre as personagens. Portanto, e então ocorreram estas questões de que, na ideia até do Kropotkin, isto estava bastante evidente, bastante patente, e isso levou-me a procurar. Eu já antes conhecia, portanto tenho alguns livros dele, já há muito tempo tinha lido, tinha conhecimento da filosofia dele, mas isso levou-me a procurar mais informação sobre ele. Sempre o associei ao anarcocomunismo, ao anarcossocialismo, ao anarcossindicalismo, e desconhecia completamente que ele era formado também em geografia, entre outras coisas, não é? Portanto, ele era geógrafo, economista, cientista político, sociólogo, zoólogo, historiador, filósofo e ativista político, não é? E fiquei a saber também que foi com base numa... Ele era... nasceu numa família nobre, portanto, foi educado, inclusive, pelo próprio, digamos, à volta da corte do czar Nicolau I, e inclusive formou-se na escola militar, fez parte do corpo de pajens e tudo mais. Portanto, mas depois tem uma missão na Sibéria, e é nesse trabalho de campo que ele desenvolve toma mais contacto, não é, com a vida selvagem nessas regiões inóspitas da Sibéria, e inclusive tendo ele conhecimento precisamente da obra do Darwin, ele percebe pela sua observação que possivelmente, dependendo das regiões da Terra, as relações, portanto, o comportamento dos animais, a forma de viverem, poderia ser diferente, não é? Porque aquilo que ele observava era muito dispar até das questões e das teorias do Darwin, não é? E, portanto, uma das questões mais importantes, que é a chamada da sobrevivência do mais capaz, que no fundo é o que, digamos, uma das pedras basilares, digamos assim, do darwinismo, acaba por ser posta em causa pelo Kropotkin. No entanto, esta ideia, no fundo, da sobrevivência do mais capaz, torna-se e continua a ser, digamos, uma das bases do capitalismo. Não é? E então, do ponto de vista e o que acontece é que no século XIX, portanto, todas uma série de concepções científicas, como o do evolucionismo darwinista, não é? E que marcaram bastantes intelectuais daquela altura, foram, como é que dizer, base também para o desenvolvimento da organização social e política do mundo ocidental e, se calhar, hoje em dia, do mundo em geral. Portanto, e esta ideia realmente da lei do mais forte, não é? E do mais capaz, não é, segundo o Kropotkin, não é com certeza, digamos, a melhor para uma sociedade, digamos, que mais evoluída ou mais humana.
e que deve ser baseada acima de tudo no cooperativismo, na cooperação, não é? entre as pessoas. E então, portanto, foram estas, assim, muito por alto, foram estas questões que me levaram a propor esta conversa que estamos aqui a ter agora. Se bem que, quer dizer, alongando-me ainda um pouco mais nestas pesquisas que fiz, não é? É claro que o Kropotkin acaba por, digamos, perceber também nas suas observações na sociedade, não só digamos, na natureza, estas questões, não é? Que eram muito, como é que dizer, que se verificavam na vida, especialmente dos operários, não é? E então, especialmente num dos seus livros mais importantes, não é? Que é precisamente tem o título Apoio Mútuo, ele questiona esta tão propalada naturalidade do liberalismo económico, não é? Que é defendida acerrimamente por intelectuais como o Spencer, e que apontava então a solidariedade como um fator preponderante na evolução dos seres vivos, não só do homem, dos seres vivos, porque ele observou que nessa zona, na Sibéria, portanto, tem uma zona, digamos, de mais difícil sobrevivência, a forma dos animais, inclusive de plantas, portanto, acho que ele verifica isso não só nos animais, mas também na vegetação, é baseada numa lógica diferente que não propriamente da luta do mais forte pela sobrevivência, mas sim por, digamos, práticas de cooperação para sobreviverem, especialmente nessas condições mais extremas. E por ironia ou não, o que acontece é que realmente as pessoas são em altura de crise só quando estão mal, e até mesmo na vida laboral isso acontece muito. E eu vivi isso também ao longo da minha profissão, especialmente enquanto técnico de som, que é, normalmente as pessoas quando têm trabalho, ganham dinheiro, estão muito bem, como costuma dizer, de senso comum, coçam para dentro e não façam ondas que isto agora está a dar. Quando estão muito mal ou não têm trabalho, então é que se lembram de fazer associações, de fazer sindicatos, de se juntar a este, juntar àquele, para resolver problemas que no fundo são seus. Portanto, normalmente só em alturas de crise é que as pessoas se lembram de épocas de dificuldade, que se lembram de cooperar e de procurar ajuda ou de ter planos e ideias de grupo em conjunto, não é? Porque normalmente quando não estão em crise é todo esse individualismo e egocentrismo que também acaba por ser, como é que dizer, muito insuflado pelo neoliberalismo, pelo capitalismo, por estes sistemas muito competitivos, não é? E que acabam muito por desenvolver o ego, né? Ou sublinhar o ego. E enquanto calmo um bocadinho para abrir. Sim, eu ia acrescentar só, aqui a título de curiosidade, o Kropotkin faz 100 anos este ano da sua morte, do seu falecimento, e tivemos também uma das convidadas, e um dos temas destas conversas foi competitividade e cooperação, e a convidada foi a Ruth Kina, que é uma professora inglesa e que abordou especificamente também esta questão da cooperação. Mas o interessante no livro da ajuda mútua, do On Mutual Aid, é que
é sobre cooperação, mas na verdade ele dedica pelo menos 3 ou 4 capítulos só a exemplos específicos de como a cooperação se manifesta no mundo animal. E não são coisas pequeninas, são várias coisas. E eu, ao falar com o Ruth Skinner, dizia-lhe o quão era importante que este livro fosse partilhado, por exemplo, nas escolas secundárias, porque nós aprendemos, na verdade, na educação, como é que a cooperação se manifesta, como o Emílio disse, como algo contínuo, não apenas em tempo de necessidade, e como a cooperação é algo muito maior e muito mais presente, digamos assim. E há aqui uma coisa que queria partilhar também. Podemos estar aqui a fugir um bocadinho à questão animal, mas eu acho que não, porque o Kropotkin diz o seguinte no Unmutual Aid. No entanto, reduzir a sociabilidade animal ao amor e à simpatia quer dizer, estou a traduzir ao mesmo tempo, quer dizer que reduzimos a sua generalidade e importância. Assim como a ética humana é baseada no amor e na simpatia pessoal, apenas têm contribuído para reduzir a compreensão de um sentimento moral como um todo. Não é o amor ao meu vizinho, que frequentemente eu não conheço de lado nenhum, que me induz a ajudá-lo de qualquer forma, mas sim a cooperação, a solidariedade humana e a sociabilidade que me move. Portanto, são sentimentos muito bonitos. Aquilo que ele diz é que, óbvio, que o amor, a simpatia e o autossacrifício tenham uma parte enorme no desenvolvimento progressivo da humanidade e nos sentimentos morais, mas na verdade é efetivamente a consciência da solidariedade e da cooperação que nos movem ou que nos deveriam mover. E passo então à Márcia dentro de mais um bocadinho estas contribuições também dentro daquilo que é a sua investigação relativamente aqui à questão animal e de ligação ao ser humano. A Patrícia, quando falou achei muito interessante quando lançou o rap, de discutirmos sobre a história do capitalismo vista do ponto de vista animal. Acho extremamente interessante, porque o ponto de vista animal é cada vez mais valorizado nas últimas décadas, não é? Sobretudo na literatura, eu falo pela literatura que é a minha praia, digamos assim. E vou aqui referir então a uma obra que me faz pensar que é a ilustração desta ideia do capitalismo visto pelo ponto de vista animal, que é a história de uma baleia branca de Luís Sepúlveda. No fundo, portanto, isto é uma história, uma fábula-conto, digamos assim, para todas as idades, dos 8 aos 80, e que descreve, no fundo, a violência. O tema central é a violência do ser humano e a ação devastadora sobre o meio ambiente. E, no fundo, o Sepúlveda retoma o Moby Dick do Herman Melville, que deu origem depois ao filme No Coração do Mar, e portanto é uma espécie de retomas, enquanto que no Melville temos a descrição da caça à baleia pelo homem, não é? Portanto temos o capitão, a ave que percorre, que segue a baleia obsessivamente, portanto temos o Melville é um romance enorme sobre a baleia, o confronto entre o homem e a baleia, mas do ponto de vista do homem, portanto o homem é devorado pela baleia, a baleia é um monstro, enfim. E o Sepúlveda fez uma subversão da história do Melville, mas é o olhar da baleia. Portanto, agora temos a história, temos esse confronto entre o homem e a baleia narrado pela baleia. E, portanto, a baleia começa por dizer que conheceu os homens desde as origens, observa-os desde o início dos tempos, desde que eles começaram a vir para os mares, e eles evoluíram, as barcas começaram a crescer e tornaram-se cada vez maiores, e ela explica, e temos toda a descrição da animalidade humana em prol, em nome de um capitalismo, portanto a destruição da natureza apenas pela ganância, pela ambição, portanto, e ela conta isso, e depois ela narra, ela diz, a baleia foi com grande espanto que eu os vi lutarem entre si, é uma espécie que
luta, nunca vi uma espécie lutar, os seres da mesma espécie lutam entre si. E ainda mais importante é que não matam para se defenderem, mas matam por ganância, querem a nossa gordura para fazerem óleo, e depois o mais interessante é que comem, é a nossa gordura que serve para iluminá-los a comer, porque eles também nos comem. E, portanto, há o confronto entre a baleia e o homem, depois dá-se aquele confronto final em que a baleia, os mata, não é? Ataca o navio e mata o homem, mas é narrado de tal forma que o monstro aqui é o homem e a sua ação sobre a natureza, sobre o meio humano, e portanto é muito interessante porque nós temos aqui, temos o olhar, temos realmente o olhar do animal sobre o humano, que é o que temos também na nossa peça, na peça que estamos a discutir, não é? Do Juan Mayorga, e portanto achei este ponto muito interessante. Não sei se quer passar a palavra, se querem dizer alguma coisa. Eu há pouco ainda no meu raciocínio, eu peguei no Kropotkin precisamente porque ele fundamenta as suas ideias sociais e políticas na observação da natureza. E como a Márcia tinha referido no início também, alguns autores que têm o animal como espelho. Sim. Aprende-se observando os animais. Inclusive, por exemplo, artes marciais, não é? Como o Aikido, são fundadas na observação do comportamento dos animais e como eles lutam e se defendem entre si, não é? Entre eles, melhor dizendo. Portanto, e esta observação do comportamento dos animais é útil, é-nos útil, é importante para nós nos percebermos a nós também, né? Para percebermos como é que inclusive podemos evoluir, porque o Kropotkin fala disso nas suas teorias também, que é como forma de evoluir, são filosofias progressistas neste sentido, não progressistas no sentido de mais lucrativas, mais rentáveis, mas muito fundadas no humanismo também, não é? do século XIX. Sim. Gostaria de acrescentar aqui uma coisa que não é apenas, eu acredito, aquilo que nós aprendemos socialmente e politicamente e de forma, claro que tudo é político, não é? Claro que tudo é social, mas acho que há aqui uma questão que é, na relação dos animais, e sendo a Paz Perpétua um texto que depois em cena é tão físico, porque como é que não poderia deixar de ser se nós estamos a tentar transformar e metamorfosear os nossos corpos também para os corpos de cães. E ligo a isto, aquilo que o Emílio diz da aprendizagem das artes marciais, não é? Que também há aqui uma mímica para com o mundo animal. Mas a verdade é que é muito interessante que nesta tentativa de nos aproximarmos a um estado animal, e isto pode ser visto da parte física, mas até às vezes da linguagem. Nós assumirmos que a linguagem é apenas humana e que ela não vem de uma origem, se calhar, animal e indígena, e que tem aqui na sua base de ancestralidade coisas que não são apenas humanas. Mas uma ideia de refazer e de perceber quais é que são ou não os limites do nosso corpo. E isso é algo que também com esta proximidade com a natureza e com a animalidade também pode ser feito, ou seja, qual é que é o contacto e qual é que é o conhecimento que nós temos com os corpos, especialmente na atualidade, num século XXI, totalmente um bocadinho dominado e separado aqui ainda muito cartesiano, não é? Esta proximidade ao animal pode proporcionar isso. Sim. É uma proximidade perigosa, porque, por exemplo, no Animalescos de Gonçalo M. Tavares,
dá-se precisamente isso. Portanto, ele faz portanto, trabalha muito os corpos, os animalescos, também está nos traços, na desfiguração do humano, e isso tem muito que ver com a representação da animalidade. Portanto, cada vez mais tende-se, por exemplo, e no Gonçalo M. Tavares, esse lado, essa corporização da animalidade que ele faz, pessoas que ele serve-se muito da psiquiatria, portanto ele fala da loucura, portanto para ele a animalidade, a corporização da animalidade tem que ver com a loucura, e portanto é perigoso essa tentativa de corporização. Eu diria o mais na possibilidade de nós imaginarmos o que é que nós, sei lá, esta imaginação que nós tínhamos um bocado antiga de sermos capazes de voar, esta imaginação um bocado antiga, que foi isso que também proporciona também um bocadinho experiências fora do corpo, digamos assim. Não estou a falar, não estou a falar da prática em si de poder voar, mas o poder do sonho e da imaginação, não é? Que não o separarmos como uma entidade, não como oposições binárias, mas aqui como uma ligação, e o que acontece efetivamente em Maiorga é uma oposição binária, não é? É uma oposição binária do terrorista, terrorismo-democracia, é uma oposição binária do homem e do animal. O texto trabalha muito em oposições binárias para nós vermos que nos faltam os cinzentos, para me parecer a mim também. Completamente, e na peça de Maiorga também me faz muito, por falar no terrorismo e nestas questões, e também quando o Emílio falou da competição, que a competição é a lei da selva, mas a cooperação é a lei da civilização, e eu acho que esta premissa está muito presente aqui na Paz Perpétua, que me faz também pensar muito na banalidade do mal, aquele conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt, ou seja, um conceito que ela desenvolveu quando relatou o julgamento do Eichmann, que foi um dos responsáveis pela solução final. Portanto, no fundo, ela, em vez de encarar o Eichmann não sei se é assim se pronuncia, mas pronto, em vez de o encarar como um ser horrível que responsável pelo extermínio de uma população, por crimes hediondos, não, viu como um automatismo, como uma pessoa, portanto, uma pessoa que cumpriu ordens. Portanto, era uma pessoa, e aliás ela foi muito criticada por isso, portanto, era uma pessoa que cumpria ordens, porque na sociedade em que vivemos, numa sociedade que vive da massificação, criou-se portanto, com esta massificação da sociedade, criou-se uma multidão incapaz de pensar, portanto incapaz de julgamentos morais, que muitas vezes que se tornam automatismos, e que muitas vezes cometem atrocidades contra o próprio homem, não é? Como é a questão do Holocausto, é um desses exemplos, e também contra a natureza humana, e também contra o meio ambiente. E a natureza, os crimes do homem contra a natureza é um tema que está na atualidade, não é? É um tema muito atual, portanto que deu aso até ao nascimento de um novo campo de estudos, que é a ecocrítica, que trabalha muito sobre essas questões entre o humano, o não humano e a natureza também. Portanto, a natureza está muito relacionada com, como o Emílio estava a dizer, com a relação entre o animal e o humano. E, portanto, isto para dizer que vivemos numa sociedade onde há, se calhar, onde os automatismos, digamos assim, tornaram a mecanização, levou a uma falta de moral, talvez, uma falta de consciência moral, daí o terrorismo, a ligação ao terrorismo. Portanto, é isso, é uma sociedade, vivemos e é isso que o Maiorga se calhar também pretende demonstrar, é essa falta de moral, portanto, esse lado negro da humanidade. Porque também não nos esqueçamos que aqueles cães em particular, foram usados, a maior parte deles foram cães que foram utilizados pelos homens anteriormente, como cães de luta, como cães... A referência que existe no texto são que aqueles cães não vão ser só utilizados para um bem maior, digamos assim, em prol de algo que seja
o detectar terroristas, mas que eles já são cães à partida algo traumatizados. Cada um deles traz o seu próprio trauma. Traumatizados pelos humanos, perdão. Traumatizados pelos humanos, não é? Exato. E passo aqui a ler algo que é da Márcia, dos Zooficções, para fazer também uma questão, para pôr outra questão em cima da mesa, em que a Márcia diz: em suma, durante largo tempo o pensamento ocidental definiu os animais não atendendo à sua própria condição animal, mas sim pela negação das características que se esperam do ser humano, ou seja, partindo do que lhes falta para atingirem a condição humana. Neste sentido, os animais definem-se como seres inferiores, como não homens, e a animalidade como uma não humanidade. É isso. E aqui a minha questão é, como é que nós vemos um homem também como não animal? Porque eu acho que o que começou a acontecer foi que nós nos começámos a tornar, infelizmente, de certa forma, não animais. E há um conceito está ali um animal atrás já, há um conceito que o David Attenborough fala no último documentário, que é o rewilding. E este rewilding já existe há algum tempo, é aplicado muito à questão da regeneração da natureza, não é? Deixar um bocadinho a natureza crescer de forma mais selvagem. Mas como é que este ressilvestração, digamos assim, este rewilding pode ser aplicado ao ser humano? E nós, ok, de facto, claro que temos uma mecanização maior, a indústria, o neoliberalismo forçam-nos a ser cada vez mais mecanizados, então como é que voltamos a uma origem um bocadinho animal e silvestre, digamos assim? Eu penso que na sociedade atual é isso que falta. Costuma-se dizer que o que falta, que a salvação é um retorno, se calhar, à natureza, às origens, porque temos cada vez menos contacto com a natureza, com o animal, e falo-se na sociedade urbanizada, e portanto temos essa falta de retorno às origens. Mas relativamente àquela questão, àquela afirmação que citou, portanto, o animal ao longo dos tempos foi visto como o não homem, o que o homem não é. Ou seja, há três coisas, há três atributos do humano, três atributos que sempre estabeleceram a distinção entre o animal e o humano. O primeiro que eu vou dizer não é muito utilizado, li alguns teóricos falar sobre isso, que é as mãos, a usagem das mãos. Portanto, foi dos primeiros passos para a distinção do homem da animalidade, a usagem das mãos. Mas há dois que distinguem, que continuam ainda hoje a estabelecer a distinção entre o animal e o homem, que é a razão, o pensamento e a palavra articulada. Neste momento, aqui é a linguagem. Atualmente não se fala de linguagem, porque os animais têm uma linguagem, eles são capazes de se expressar através do olhar. E o Derrida, por exemplo, defende que os animais têm capacidade de expressão através do olhar e não precisam da palavra articulada para se expressarem. Mas durante largos, isso é agora, portanto estamos no século XXI, nas últimas décadas pensa-se assim, portanto que o animal afinal a razão e a linguagem não justificam a diferenciação entre o homem e o animal, mas durante largos anos foi isso. O animal não fala, o animal não sente, o animal não pensa, logo o animal não é um homem, o animal é um automatismo. Mas isso foi mudando. Atualmente, e começou logo no século XIX com o Bentham, portanto, que dizia que o importante não é saber se o animal pensa, se o animal fala, etc. O importante é saber se o animal sofre. E, portanto, atualmente, e também com os avanços da etologia, está provado que o animal sente, sofre, ama, é capaz de amar, é capaz de dialogar e, portanto, a expressão, a linguagem, a expressão dos sentimentos não distingue os homens dos animais, até porque os animais conseguem ser mais humanos do que o próprio homem. E isso é cada vez mais defendido, não só pelos defensores dos animais, por quem estuda os animais, mas nós vemos isso na nossa sociedade. E, portanto, há uma tendência
tendência para a animalização do homem. E, portanto, a questão, como é que vemos que um homem não é um animal, foi a questão que a Patrícia colocou. A minha questão era como é que fazemos uma rewilding, vamos usar a palavra em inglês, ressilvestração, não sei se será o mais correto, do homem. Como é que então, porque aqui nós olhamos para o animal pelas características pelas características que não têm humanas, não é? Por aquilo que lhe falta. Então, porque é que não olhamos também para o homem pelas características animais que lhe faltam? Nomeadamente o Emílio falava de cooperação, essa é uma delas. É isso. E eu ia mesmo dizer isso. Eu ia mesmo, quando vocês estavam a falar, a Patrícia, sobre os animais voam e nós não. O Emílio, os animais falava da cooperação entre eles, portanto há exemplos de cooperação. As formigas, vejamos o exemplo das formigas, portanto, tem uma sociedade organizada e portanto, as abelhas, portanto, eles vivem em sociedade, eles têm uma organização que se calhar supera a nossa, não é? Portanto, o que eu vos tenho a dizer e o que eu estava a pensar é que vocês têm uma visão extremamente otimista das relações, destas questões de humanidade e de animalidade. E a vossa visão, a visão que vocês têm é muito atual, porque durante muito tempo não se pensava dessa forma. Isso aí de valores, Patrícia, com a sua questão, temos uma inversão de valores temos uma inversão daquilo que durante muito tempo se chamou a máquina antropológica ocidental. A máquina antropológica ocidental, isto é um termo do Agamben, é o pensamento ocidental que baseado no antropocentrismo, no humanismo, o homem está no centro do mundo e, portanto, é esse pensamento. E atualmente nós temos uma inversão dessa máquina, portanto está completamente fraturada, e uma das questões é essa, que as pessoas começam a olhar para o animal com uma admiração com a qual não olham para o humano. Portanto, o animal superou o humano, portanto cada vez mais temos uma humanização do animal e uma animalização do humano, e vocês têm uma visão muito otimista e muito atual destas relações. Eu queria convidar-vos aos dois, passar ao Emílio agora, para fazermos últimos comentários e últimas contribuições, mas queria só aqui deixar também uma referência de um filme que vi recentemente, que é My Octopus Teacher, meu professor polvo, que é um filme do ano passado, em que é a relação ele é fotógrafo, e ele começa a ter uma interação com as pradarias marinhas, não sei exatamente onde é que é, se é no Reino Unido, e começa a ter uma relação próxima, ou começa a fotografar frequentemente um polvo, isto no curso de um ano, e uma coisa que ele diz durante o documentário é que o polvo, e o polvo é um animal muito sensível e muitos poucos de nós sabemos disso, e brinca, pronto, como se protege, como é que se camufla, como é que se esconde dos predadores, e o que ele diz a certa altura é que o polvo estava a ensinar a tornar-se sensível de novo, to become sensitized, especialmente para com outros professores selvagens. Estava a ensiná-lo também a ter de novo confiança e delicadeza, gentleness. Portanto, e o que é que isso nos ensina sobre nós e como viver em sociedade e como viver também a natureza. Pronto, passo ao Emílio já agora e depois finalmente à Márcia. Obrigada. Eu ironicamente pensei numa solução para o rewilding, que é desligar, cortar a eletricidade. Cortar a eletricidade, porque nós somos muito dependentes da eletricidade cada vez mais, porque acabando a eletricidade, acaba a internet, pronto, e olha, voltamos à maneira antiga, à luz da vela, não sei o quê, portanto, essas coisas todas. Mas pronto, isso era uma brincadeira. Que aumentemos a natalidade também do país. Mesmo assim, não se esqueça da caça à baleia, porque eles extraíam a gordura para se iluminarem à luz dos candeeiros, portanto... Mas eu quando ando aqui há um tempo para voltar a estes dois temas, a dois assuntos, a duas palavras, não sei como dizer, que
que temos abordado, temos referido e também que sugeri, que é a bestialidade e a animalidade. Eu, quando pensei e de sermos humanos, não tem que ver com nenhuma estratificação ou nenhum pódio, ou estar mais acima ou estar mais abaixo. Há diferenças, mas obviamente, mas não tanto também pelas diferenças, mas eu quando me refiro ao animal nunca é num sentido, digamos, de inferioridade ou pejorativamente. Para isso tenho aplicado ou sugeri a bestialidade, que é algo que é humano, a bestialidade. Porque os animais não são bestas, mas os homens os humanos são, e é um estado que é muito, quer dizer, muito mau, digamos assim, não é? Portanto, supostamente o ser humano é algo que é mais, digamos, mais digno ou nobre, não comparando com os animais, obviamente, mas com esse outro ser, digamos assim. Outras coisas que me estavam a ocorrer era a propósito do Descartes também, e acho que foi o Descartes, né, que dizia penso logo existe, não era? É isso, é o domínio da razão, é a apologia da razão. Je pense donc je suis. E cada vez mais, especialmente até pela filosofia oriental, o sinto, logo existo, prevalece sobre o pensar, porque inclusive a questão da consciência não é algo que seja racional, é algo que é transversal a todos os seres, que é uma espécie de automatismo que não é necessário só para a sobrevivência, mas também para a comunicação entre os diferentes elementos, né, dessa espécie. E, portanto, e também a Márcia já falou, né, do que os animais sentem também, não é? E então, a esse nível, e sendo redundante, estamos no mesmo nível. Portanto, a vários níveis, estamos no mesmo nível e não há estratificação de mais acima ou mais abaixo. E realmente, digamos, somos todos, isto é todo o ecossistema, somos todos interdependentes e estamos todos ligados, não é? Portanto, bom, a natureza, os animais, a natureza como é que é, geológica e animal. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, não é? Nós agora estamos a trabalhar o triunfo dos porcos, vamos tê-lo em setembro e maio, agora por alguma razão. Márcia, então, Emílio, concluíste? Sim. Obrigada. Márcia, queria convidá-la então a dizer umas últimas palavras antes de nos despedirmos. Chegamos aqui. Vou dizer umas últimas palavras, é uma curiosidade. Eu continuo na minha visão pessimista, é um bocadinho mais pessimista. Quando me convidou, é só uma curiosidade, quando me convidou para participar neste diálogo, eu tinha acabado de começar a ler um livro. É um livro de uma escritora belga. E este livro chama-se Os Caravelho e as Estrelas. E eu só vou na página, nem sequer cheguei a meio, mas é só para vos dizer que eu acho que este livro quase que dava uma continuidade, curiosamente, à obra do Mayorga. Então reparem, este livro é sobre terrorismo. Portanto, é sobre o ser humano e o que é que, portanto, explica entre 2000 e 2022 são os tempos. O narrador nasceu em 2060 e tal e já tem 60 e tal anos e está a contar, fala da avó, e a avó viveu, portanto, no início do século XX e tinha 11 anos em 2022. Portanto, e ele explica que o mundo
portanto, que acabou, que o mundo que quase que acabou e que houve uma espécie de reset que começou tudo a zero em 2022, porque o humano, e ele chama entre 2000 e 2022 os tempos selvagens. O humano, nós somos dos tempos selvagens, portanto, o humano desses tempos selvagens começou o terrorismo, começou com o terrorismo, portanto, grupos religiosos terroristas que matavam por Deus, por várias razões, por seus deuses, pelo capitalismo, portanto, todas estas coisas ligadas ao terrorismo, e que o mundo, portanto, as bombas nucleares de vários países lançaram as suas bombas nucleares. O mundo acabou em 2022, portanto, houve uma grande destruição do mundo, sobreviveram muito poucas pessoas, deixou de haver livros, e quando ele fala, portanto, na altura que fala, que já estamos no ano 3000 e tal, portanto, já estamos no século 22, os tempos que nós vivemos são os tempos selvagens. Portanto, nós neste momento estamos nos tempos selvagens por causa justamente da animalidade do homem, da bestialidade do homem, porque a ganância, a violência levou à destruição do mundo, deste mundo selvagem. E, portanto, como falava também de terrorismo e de animalidade, eu achei interessante a coincidência, porque tinha começado, agora não sei mais, não sei que eu só vou na página 40, portanto não sei mais, só sei que nós vivemos nos tempos selvagens e que nós pertencemos a uma geração de pessoas bestas, pessoas bestiais no sentido de besta, da animalidade, porque cometemos atos atrozes, atrocidades em nome do capitalismo, da ganância, do terrorismo, etc. E, portanto, esta é a visão. Podendo puxar aqui mais uma vez o lado otimista, é muito interessante, porque eu estava-me aqui a lembrar, só aqui de contribuição também de um texto do checo Karel Čapek, que se chama Vida dos Insetos, e ele escreveu isto o Čapek era um visionário, não é? A meu ver, ele escreveu isto foi publicado em 1921, e é uma metáfora, é uma alegoria dos animais, em que os comportamentos dos humanos são aplicados a diferentes animais. Aqui, mais uma vez, uma fábula. Mas pronto, tem a ver com a vaidade da borboleta, com um bocadinho a sociedade militarizada, se calhar, das formigas, mas eu questiono porque é que é sempre visto os comportamentos menos benéficos, os comportamentos que são criticados, ou os comportamentos que são menos, não são tantas qualidades que são enaltecidas dos animais nestas alegorias, mas sim o contrário. E claro que é para nós nos revermos, não é? Mas acho que faz falta o contrário também, não é? Claro que é para espalhar. Sim, e isso faz parte dessa visão antropocêntrica do animal. O homem usa o animal. O homem tem usado ao longo dos séculos o animal, nomeadamente para se conhecer a si próprio, para ter um espelho de si próprio. E é por isso que as fábulas e portanto, a antropomorfização dos animais é em função do homem, é em proveito do homem. Sim, a objetificação continua. Márcia e Emílio, muito obrigada por esta conversa, por este serão um pouco animalesco também. Obrigada. Vou passar aqui um bocadinho também a apresentar as próximas conversas, que vão ser já amanhã, terça-feira, e vamos falar sobre corporalidade na América Latina com Lorena Tavares Salamanca e com Ricardo Gaete, que foi o professor que nos deu apoio professor chileno, que veio também para nos dar apoio à fisicalidade do ano passado durante a Paz Perpétua. A Lorena também tem trabalhado estes temas a nível de investigação, questão da corporalidade. Portanto, amanhã vamos falar mais sobre o corpo social, o corpo humano e na sua relação também com a América Latina. Quinta, finalmente terminamos os nossos diálogos imediatos, este périplo de mais de 10 diálogos que desenvolvemos ao longo de março e abril, e encerraremos com o tema o teatro e a geografia da paz, também muito ligada à paz perpétua, com os convidados Madalena Mota, que é consultora da Comissão Europeia para as Questões dos Direitos Humanos e Resolução de Conflitos, e José Meira da Cunha, que é jornalista e presidente da Associação Humana Fraternitas, num tema proposto pelo cenógrafo José Manuel Castanheira, que desenvolveu também a cenografia para a Paz Perpétua.
Quero agradecer-vos uma vez mais aos dois por estarem aqui presentes connosco hoje. As conversas vão permanecer no nosso Facebook, para quem as quiser rever. Faço mais uma vez a publicidade que vamos estar em cena com o Paz Perpétua de 21 a 25 de Abril e teremos o lançamento do nosso livro em português pela primeira vez, o livro A Paz Perpétua do Juan Mayorga, será lançado no dia 21 de Abril, portanto quem tiver interesse em adquiri-lo pode fazer uma pré-reserva para os nossos contactos, que estão no nosso Facebook, ao site, e muito agradecidos a todos os que nos têm acompanhado, visto e que estarão presentes para nos ver finalmente em cena. E passamos a mostrar-vos mais uma vez ficam com o nosso teaser da Paz Perpétua. E um até já. Adeus.